Meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de saudá-los primeiro em nome do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, também em nome da Igreja Irmã, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, e agradecer o gentil convite para estar aqui nessa noite, por ocasião dessa celebração dos 155 anos da IPB e também da Reforma Protestante, que, como já foi dito, nós celebramos no dia de hoje. Muito obrigado pelo privilégio, queira Deus continuar a nos abençoar nessa noite. Eu gostaria de falar sobre um dos temas da Reforma que ganhou extremo destaque e que, na verdade, forma a base sobre a qual se erguem outros pilares da Reforma, que é a doutrina da depravação total. E eu quero começar lendo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos a lei de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos são um resumo da vontade de Deus, não somente para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Eles expressam a natureza do nosso Deus. O nosso Deus é santo, Ele é justo, Ele é bom, é verdadeiro, Ele requer adoração exclusiva e deseja que nós nos amemos, que nós nos respeitemos uns aos outros, que nós respeitemos o nome do próximo, a propriedade do próximo, o casamento do próximo, a vida do próximo, a autoridade do próximo. Os 10 mandamentos são uma revelação, portanto, de quem é o nosso Deus, e eles têm um caráter universal. Todo ser humano que vem a esse mundo nasce debaixo dessa ordenação, dessa obrigação que está expressa nessa lei, que nós chamamos de lei moral, resumida nos 10 mandamentos, que expressam a santidade de Deus e o seu desejo para nós. A nação de Israel não entendeu por que Deus deu os 10 mandamentos. Eles pensaram que os 10 mandamentos foram dados como um manual para o céu. Ou seja, se eu guardar esses 10 mandamentos, eu vou agradar a Deus e, em troca, Deus vai permitir que depois da morte eu entre no céu. A nação de Israel entendeu que o caminho da salvação era meritório, era através daquilo que a pessoa fazia
ou do que mais tarde no Novo Testamento seria chamado de as obras da lei, as obras requeridas pela lei. Porém, não foi essa a razão pela qual Deus deu a sua lei. Deus deu a sua lei para mostrar que Ele é santo e que nós somos pecadores. Para mostrar que nenhum de nós pode merecer coisa alguma de Deus, porque não há nenhum ser humano depois de Adão, à exceção de Jesus Cristo, que guardou esses mandamentos de maneira perfeita o tempo todo. O alvo da lei não é nos salvar, não é um mapa para o céu, mas na verdade é um diagnóstico, é um ultrassom, é um raio-x do meu coração, que revela a podridão do meu coração, a corrupção dos meus pensamentos, a minha impotência de obedecer o que Deus deseja e, portanto, a justiça de Deus em me condenar ao inferno eterno e ao sofrimento sem fim por causa da minha desobediência. Para isso que os mandamentos foram dados, é para isso que a lei de Deus foi dada. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, se referia à lei como o martelo de Deus, porque a lei servia para quebrar a arrogância humana, de pensar que, de alguma forma, ele tem qualquer mérito diante de Deus ou condição de se alçar até a glória através daquilo que ele pratica ou faz. O martelo de Deus. É isso que a lei é. E com frequência nós nos esquecemos disso. Durante a Idade Média, esse conceito da depravação total, tão claro em Agostinho, no século IV, que corretamente interpretou a lei de Deus e os evangelhos e as cartas de Paulo, especialmente nas suas confissões, onde ele admite realmente a podridão do seu coração, ele percebe que não pode jamais agradar a Deus e que Deus não tem a obrigação de lhe dar absolutamente nada, a não ser a condenação. Isso se perdeu na Idade Média. A igreja cristã começou a desenvolver o conceito que mais tarde veio a ser chamado de semipelagianismo, de que o homem não é tão ruim assim, de que o homem pode cooperar de alguma forma com Deus na sua salvação, que alguma coisa que pode ser feita, alguma contribuição, por menor que seja, que nós podemos fazer para a nossa salvação. Os reformadores descobriram claramente que isso era uma heresia e que não bate nem com a realidade, é só cada um consultar a sua consciência, não bate com a história e, pior, não bate com a Escritura. Por isso, um dos temas, ou um dos lemas centrais da reforma foi esse, que o pecado de tal maneira afetou a raça humana, que o homem por si só é incapaz, inclusive, de preparar-se para receber a salvação. Ele não vê Deus, ele não reconhece Deus, ele não escuta Deus, ele não deseja Deus, ele odeia Deus, na verdade, ele é hostil a Deus. Ele é inimigo de Deus por definição. E nessa condição, a justificação tem que ser somente pela fé e mediante a graça, nunca por obras, nunca por mérito. Por isso que essa doutrina da depravação total, ela é fundamental para que a gente entenda o Evangelho e a reforma. O que é que a reforma protestante representa? O que eu estou dizendo é que antes das boas novas do Evangelho, nós precisamos ouvir as más novas, as más notícias. E é o que Paulo faz em Romanos capítulo 7, que é onde eu gostaria de levá-los nesse instante, para fazer a exposição desse importante capítulo, começando do verso 7. O que é que Paulo está fazendo aqui? Na carta que ele escreve aos Romanos, ele faz uma exposição do evangelho que ele prega. Ele não era conhecido da igreja de Roma e ele planejava visitá-los. E como um visitante desconhecido, ele apresenta a sua mensagem como os missionários costumam fazer quando eles vão visitar igrejas e pedir apoio. Eles se apresentam, dizem o seu trabalho, a mensagem que eles pregam e quais são os seus planos. A carta aos Romanos é isso aí. Paulo desejava visitar a igreja de Roma e por ele ser enviado à Espanha para pregar o evangelho. Então ele faz uma exposição do evangelho que ele prega. Nos 3 primeiros capítulos ele fala a respeito da perdição da raça humana, tanto judeus como gentios,
Estão debaixo do pecado porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulos 4 e 5 ele fala, metade do capítulo 3, capítulo 4 e 5 ele fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, que é oferecida a todo aquele que crê. No capítulo 6 ele explica como em Cristo Jesus Deus nos liberta da escravidão do pecado. E aqui no capítulo 7 ele explica por que a lei foi dada, porque muitos dos seus leitores eram judeus, e essa seria a primeira pergunta. Se a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo, para que Deus deu a lei? Para que a lei serve então? E Paulo aqui responde no capítulo 7, dizendo 3 propósitos da lei que eu queria ver com vocês nessa noite. Capítulo 7, de 1 a 6, ele apenas está estabelecendo o fato de que todos nós estamos debaixo da lei. Ele usa, inclusive, a analogia do casamento. Verso 1, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei de Deus tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você está debaixo da obrigação moral de guardar a lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você está debaixo dessa obrigação. A lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. E aí ele usa a figura do casamento, que enquanto os dois estão vivos, estão obrigados pela lei do casamento. É claro, ele não está pensando aqui naquelas exceções de Mateus 18, 1 Coríntios 7. E aí, a partir do verso 7, ele fala desse casamento. É interessante isso aqui, esse casamento com a lei. No verso 2 ele diz: se a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido e unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui ele compara a nossa relação com a lei com o casamento. E a figura é mais ou menos o seguinte: imagine uma mulher totalmente folgada, desastrada, péssima dona de casa. Ela queima o arroz, na hora de passar a roupa, ela queima a camisa do marido, ela não sabe dobrar a roupa direito, tá certo? Ela desarruma a casa toda, ela quebra a louça, ela é completamente desastrada. E o ruim disso é que o marido é um perfeccionista. O marido gosta da comida na temperatura certa, tá certo? As roupas dele têm que ser dobradas exatamente do jeitinho que ele quer e guardadas, empilhadas por ordem de cor alfabética ali no gaveteiro, tá certo? Tudo tem que estar no lugar. E essa mulher vive um inferno, porque ela quer agradar ao homem, mas ela não consegue fazer absolutamente nada certo. E o marido, quando chega em casa, é só para dizer: você é uma inútil, você não presta para nada, você não faz nada certo, não sei por que casei com você, você não acerta nada. E essa mulher vive um inferno até o dia que ela conhece outro. E ela começa a pensar no outro. Mas tem um problema. Ela está casada com esse perfeccionista. O outro é tão exigente quanto o seu marido, mas ele é compreensivo, ele é amoroso, ele ajuda, ele entende, ele é misericordioso, e ela gostaria muito de se unir àquele outro, mas ela não pode porque está casada com esse perfeccionista. Qual é a solução para esse caso? Se fosse uma novela da Globo, todo mundo sabe qual seria a solução: manda matar o marido, né? Mata o marido, resolveu o problema, ela agora está livre para casar com outro. Só que o roteirista é Deus dessa história. E a solução de Deus aqui, nesse casamento, não é matar o marido, mas matar a mulher. Como resultado, ela está livre, não é isso? Porque a morte terminou o casamento e agora ela pode unir-se ao outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês já sabem quem é o outro, né? O perfeccionista é a lei, a mulher somos nós, o perfeccionista é a lei, e o outro quem é? Jesus Cristo. Como é que eu posso me unir a Jesus Cristo se eu estou debaixo da lei, se a lei tem domínio sobre mim desde o momento que eu nasci?
estou casado com a lei, debaixo do domínio dela. Como é que eu posso pertencer a Jesus Cristo? A solução de Deus foi uma, não é tirar a lei de Deus permanece para sempre, mas foi me tirar de debaixo da lei, como eu morri para a lei com Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não somente estava derramando o seu sangue pelos meus pecados, mas eu estava morrendo com Ele. Vocês pensam que fui eu que inventei isso? É Paulo que está dizendo. No verso 3 ele diz: ela será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morreu o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora veja o verso 4, tem um twist aqui, né? Tem uma mudança imprevista. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes, a mulher, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse é o caminho de Deus, não tirar a sua lei, porque a lei é a expressão da sua santidade, ela permanece para todo o tempo, mas Deus nos tira de debaixo dela e nos une a seu Filho, que é tão exigente quanto a lei, mas Ele me compreende, Ele me dá forças, Ele me dá graça, misericórdia, para que eu possa viver nesse mundo de maneira agradável a Ele. Que plano maravilhoso, não é? E aí, então, agora Paulo vai responder o que é que acontece quando alguém tenta agradar a Deus debaixo da lei. Quando alguém tenta viver debaixo da lei para agradar a Deus. É o restante do capítulo 7. Primeira coisa que Paulo nos diz é que quem quiser fazer isso vai descobrir que a lei, na verdade, mata. E ele fala aqui, esse é um dos capítulos mais difíceis de interpretar da carta aos Romanos. Mas boa parte dos intérpretes nos dizem que Paulo está falando aqui como um judeu, ele mesmo era judeu, piedoso, temente a Deus, lá no deserto, naquele dia em que Deus deu a lei, que eu acabei de ler para vocês, os 10 mandamentos. E ele narra a experiência, primeiro, de euforia do judeu, Deus nos deu a lei, o caminho de vida. E de repente ele começa a pensar, começa a viver e diz: mas espera aí, isso aqui não é vida não, isso é morte. E um conflito se instala no seu coração até que finalmente ele grita: quem é que vai me libertar disso? E a resposta está pronta na boca do apóstolo Paulo: Jesus Cristo. Veja como ele descreve essa experiência de quem quer viver debaixo da lei. Primeiro vai descobrir que a lei traz morte. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Imagine aqui a nação de Israel lá no Monte Sinai. Tinha acabado de sair do Egito. Israel não tinha lei. Outrora sem lei eu vivia. Israel não tinha os 10 mandamentos. Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, leva para a península do Sinai, vai lá no alto do monte, recebe a lei e entrega ao povo e diz: essa é a lei de Deus. E o que é que acontece? 40 anos no deserto, o povo quebrou todos os 10 mandamentos: idolatria, outros deuses, imoralidade, cobiça, morte. Quiseram voltar para o Egito, se rebelaram contra Moisés, murmuraram contra Deus. Não teve um dos 10 mandamentos que aquele povo não quebrou depois de ter recebido. Aliás, quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, o que é que o povo já estava fazendo? Adorando um bezerro de ouro.
Paulo, falando como Israel, ele diz: a lei é pecado? Não, mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito, e ele cita o 10º mandamento: não cobiçarás. Israel não saberia que a cobiça é pecado se no o 10º mandamento não dissesse não cobiçarás. Então qual era o propósito da lei? Era exatamente qualificar o pecado, incriminar o pecador, enquadrá-lo como culpado. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Verso 8: o pecado tomou ocasião pelo mandamento e despertou em mim toda sorte de concupiscência, de mau desejo. Israel descobriu que a lei, longe de conduzir para a vida, incitava o que há de pior nas pessoas. A gente sabe como funciona isso. Sabe a história daquele colégio de freira? Que a professora chegou para os meninos e disse assim: é aula de Bíblia, nós vamos ler a Bíblia toda, mas você não vai ler o livro de Cantares de Salomão, porque lá está falando de sexo, de marido e mulher. Não precisa dizer que quando acabou a aula, qual foi o livro que os meninos foram ler. Igual aquele empresário que fez um hotel lindo, de vidro, à beira de uma estrada. Tudo estava maravilhoso. As paredes de vidro, a porta de vidro, é bonito. Um dia ele contratou um gerente muito esperto e o gerente disse assim: o senhor não tem medo que alguém jogue um tijolo aí não, nessas coisas de vidro? No dia seguinte o dono colocou uma placa: é proibido atirar tijolo no vidro. Não precisa dizer o que aconteceu no dia seguinte, que nunca tinha acontecido antes dele colocar a placa. A lei, ela desperta toda sorte de concupiscência, ela provoca o que há de pior no nosso coração. É isso que Israel descobriu. A lei, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça. Em vez de matar a cobiça, ela desperta. Verso 9: outrora sem a lei eu vivia, lá no Egito, eu vivia sem a lei. Mas, sobrevindo o preceito, quando Deus deu os 10 mandamentos, reviveu o pecado e eu morri, porque eu não cumpri nenhum daqueles mandamentos. E o salário do pecado é a morte. Verso 10: e o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que esse se me tornou para a morte. Essa foi a experiência de Israel. Descobriu que o mandamento que foi dado como caminho de vida no final era o caminho para a morte, porque Israel não guardou nenhum daqueles mandamentos, quebrou todos eles e outros mais. Verso 12. Verso 11: o pecado prevaleceu-se do mandamento e pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O que é que o pecado faz? Digo, a lei faz, ela abre a porta para o pecado. E o pecado entra e mata. E aquilo que parece ser para a vida, no fim, na verdade, é para a morte. E Paulo explica, no verso 12, olha, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O problema não está na lei, o problema está em nós. A lei de Deus é santa, é justa e boa. O problema é que ela foi dada para pecadores. Esse é o problema. Não tem nada errado com a lei. O problema está errado, o erro está com quem recebeu a lei. Pecadores como vocês e como eu. Ela não pode salvar. Ela desperta o desejo de pecar. Ela me enquadra como pecador. Ela abre a porta para o pecado e por consequência, me condena diante de Deus. Como ele diz no verso 13. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então essa é a primeira razão pela qual Deus deu a lei, e essa é a primeira experiência, essa é a primeira constatação de quem quer viver para Deus pelo seu próprio esforço, querendo obedecer à lei de Deus ou pensando que tem alguma participação na salvação. A sua participação é zero. Na verdade, você é condenado por Deus, pela lei de Deus, não tem a menor possibilidade. Segunda descoberta que faz aquele que pensa que pode se justificar diante de Deus pela sua moralidade, pela sua retidão, pelo seu esforço, ou por qualquer coisa que tenha nele, a segunda descoberta é a sua própria impotência espiritual.
Paulo agora muda, ele começa a falar como se aquilo fosse uma coisa que estava acontecendo com ele, mas isso aqui é uma linguagem que a gente chama de um eu retórico. Paulo fala como se fosse aquele judeu debaixo da lei querendo agradar a Deus. Olha o resultado. Verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual. O judeu sabia disso, Israel sabia disso. A lei é espiritual porque foi dada por Deus. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso aqui não é... Isso é um conflito entre saber o certo e não conseguir fazer o certo e só fazer o errado. Eu sei que muitos cristãos leem aqui e dizem, isso aqui é a minha experiência. Eu espero que não seja a sua experiência isso aqui. Que Paulo aqui não está descrevendo a vida cristã normal. Ele está descrevendo o que acontece com uma pessoa não regenerada, debaixo da lei, querendo agradar a Deus pelo seu esforço. O que ele vai fazer? O judeu conhecia Deus, conhecia a lei de Deus. Ele tinha consciência de que a lei era boa. Ele se esforçava para guardar a lei, mas ao fazer isso, ele descobria, não é que às vezes ele acertava e às vezes errava, porque não tem nenhuma vez aqui que ele acerta, ele é derrotado o tempo todo. Verso 15. Primeiro ele começa dizendo no verso 14, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É claro que essa não é a descrição do crente. Certo? Isso aqui não pode ser uma descrição do crente que foi liberto em Cristo Jesus, vendido à escravidão do pecado? Claro que não. Já fomos libertos disso. Ele está descrevendo essa pessoa debaixo da lei, querendo agradar a Deus, e está descobrindo a sua impotência como um escravo preso, agrilhoado ao patrão pecado, e ele não consegue se livrar para obedecer a outro Senhor que é Deus. 15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Por que a perplexidade? Porque ele sabe o que é certo, mas ele não consegue fazer. Não faço o que eu prefiro, porque ele sabe que a lei de Deus é boa, mas sim o que eu detesto. Ele detesta o pecado, ele sabe que o pecado é errado, mas ele simplesmente não consegue evitar. Ele é escravo, está preso. Ele faz aquilo que ele sabe que está errado. Verso 10. Uma admissão dele, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É para isso que a lei foi dada. Para que você descubra que você é carnal, que você é escravo do pecado, que o pecado habita em você, e as descobertas continuam, as maravilhas nunca param. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que é que levou para esse judeu aqui debaixo da lei reconhecer que nele não habita bem nenhum? Exatamente isso. Está debaixo da lei, da obrigação moral e tentar agradar a Deus guardando aqueles mandamentos todos os dias, o dia todo, a vida toda. Ele não consegue. Não consegue. Em mim não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim. Verso 18, ele quer fazer, ele sabe, mas não tem força para efetuá-lo. Total impotência. Por isso que eu digo, isso aqui, se essa é a sua experiência e você pensa que essa é a vida cristã normal, alguma coisa está errada com você, porque Paulo não está descrevendo a vida cristã normal aqui. A vida cristã normal está descrita no capítulo 8, vida no Espírito. Aqui ele está explicando por que a lei foi dada. A lei foi dada para quebrar a nossa autossuficiência e a nossa arrogância. Da gente pensar que merece alguma coisa de Deus ou que pode fazer alguma coisa para a nossa salvação ou ao menos colaborar com Deus. A descoberta que você vai fazer é que você é carnal, vendido sobre o pecado, que o pecado habita em você e que você não tem o poder para efetuar. Como ele diz no verso 19, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Essa é a descoberta que Martinho Lutero fez quando, durante muitos anos, como monge agostiniano, ele queria se justificar diante de Deus. A história de Lutero era essa. Ele queria ser justo diante de Deus. E a Igreja Católica da sua época ensinava que isso era possível através da prática dos sacramentos, da obediência e da guarda das obrigações eclesiásticas impostas pela lei católica, através da confissão, através do santo sacrifício da missa, através de tudo. E quando aquilo mais falhasse, ainda tinha um purgatório como uma última chance. Aquilo não satisfazia o coração de Lutero, porque quanto mais ele se esforçava para agradar a Deus, mais ele sentia isso aqui de Romanos 7. Por isso que ele diz que a lei é a marreta de Deus, para quebrar nossa confiança, a nossa arrogância, a nossa independência, a gente pensar que merece alguma coisa. Terceira coisa que a lei provoca é a consciência da nossa escravidão. Primeiro, ela mostra a nossa morte. Segundo, a nossa impotência. E terceiro, a nossa escravidão. Verso 21. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Todo judeu podia dizer isso. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele não somente é impotente, mas ele é um prisioneiro da lei do pecado. A mente dele sabe o que é certo, mas o corpo não acompanha. A cabeça sabe o que é certo, mas a vontade não acompanha, as emoções não acompanham, a decisão não acompanha, a escolha não acompanha. Ele está escravo do pecado que habita nele. Um dos primeiros livros que Lutero escreveu na Reforma Protestante, em resposta a Erasmo de Roterdã, que afirmava a liberdade do arbítrio humano. O primeiro livro que Lutero escreveu foi Nascido Escravo. A escravidão do arbítrio. O arbítrio do homem. A gente fala em livre-arbítrio. Eis o livre-arbítrio aqui. Eis aqui o livre-arbítrio. A gente fala em livre-arbítrio. Ei-lo, agrilhoado ao mal, escravo do mal, impotente para fazer aquilo que sabe o que é certo. Vinha me falar de livre-arbítrio, depois de ler isso aqui. Lutero usou isso aqui para dizer, escreveu um livro onde ele dizia, nascido escravo. O arbítrio, já debaixo do domínio do pecado, a mente, a consciência, sabendo que aquilo está errado, mas o homem não faz. Ou faz o que é errado e não faz o que é certo. E a sua consciência é uma prova de que você sabe que eu estou dizendo a verdade. Você sabe disso. Escravo. Aí ele grita no verso 24. Desventurado homem que sou. É isso que Deus quer com a lei. Que você dê esse grito. Desventurado homem que sou. A tradução antiga de Almeida diz, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. É esse grito que Deus quer ouvir da sua boca. Miserável homem que sou. Não tem esperança para mim. Quem me livrará, verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui o pecador finalmente admite que ele não pode se salvar a si mesmo, e ele grita por um libertador. Quem vai me salvar dessa situação? Quem vai me livrar desses grilhões? Quem vai libertar minha vontade escrava? Quem é que vai livrar-me desse arbítrio preso ao pecado? Quem é que vai livrar da morte que eu mereço? Por ter quebrado todos os mandamentos de Deus. Paulo sabe a resposta, mas ele só vai dar no capítulo 8. Mas ele, para aliviar o pecador aqui, ele sussurra no ouvido do pecador. Uma prévia, um trailer. No verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Coloque entre parênteses isso aí, de caneta, porque isso na verdade é uma prévia do capítulo 8. Porque ele continua o pensamento. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Que situação de miséria. Conhece a lei de Deus, tem a consciência do certo e do errado,
mas é escravo da lei do pecado, o arbítrio preso, a vontade presa, a escolha sempre voltada para o mal. Quem me livrará? Resposta de Paulo, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, então, vai descrever a vida cristã normal. Ele começa dizendo: agora, pois, aleluia, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A que condenação ele se refere? É essa que ele acabou de descrever no capítulo 7. Por isso que o capítulo 7 não é uma descrição da experiência cristã, mas a experiência de condenação. Em Cristo Jesus agora já nenhuma condenação há para quem está nele. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Você peca, a lei lhe qualifica, a lei lhe mata. A lei revela a sua escravidão, você está preso, impotente, o arbítrio inclinado para todo o mal. E é nesse contexto que o Evangelho, então, é boas novas. Só agora a gente pode falar da justificação pela fé. Só agora a gente entende porque Deus mandou Jesus Cristo. Só agora a gente entende porque os reformadores disseram somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Não é por obras, não é por mérito, não é por nada. Nós somos nascidos escravos, aprisionados debaixo da lei, o arbítrio inclinado para o mal, incapazes de fazer o bem, de obedecer à lei de Deus. Se Deus for dar o nosso merecimento, é inferno imediato, tormento eterno. Por isso, do começo ao fim, a salvação é uma obra de Deus, é uma obra graciosa de Deus, que Ele nos estende gratuitamente, tendo o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, experimentado o inferno de Romanos 7, e pago a culpa que a lei exige, e nos libertado dos grilhões, de maneira que agora, com a vontade renovada e livre, nós podemos escolher servir a Deus. Nós podemos escolher nos submeter ao Senhor Jesus, regenerados e livres agora, nosso arbítrio é inclinado para Deus. Meu desejo é agradar a Deus e servir a Deus, porque Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, dessa escravidão maldita. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós. Primeiro, volto a dizer, se você costumava ler Romanos 7 e dizer, olha, que Paulo vivia esse conflito que eu estou vivendo, né? Se Paulo vivia assim, peca, levanta, né? Peca, levanta, né? Peca, confessa, altos e baixos. Se Paulo vivia assim, eu também posso viver assim. Eu tenho uma má notícia para você. Paulo aqui não está descrevendo a vida cristã, muito menos a dele. Ele está dizendo por que a lei foi dada. Essa experiência aqui não é de cai e levanta, é só cai aqui. Não tem levanta aqui não. Aqui é só condenação, derrota, escravidão. Então, quem sabe nessa noite, o Espírito de Deus, pela exposição da palavra, queira levar você a refletir por que sua vida tem sido de altos e baixos, de quedas, escravidão do pecado. Será que houve regeneração de verdade? Será que houve novo nascimento? Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente não, nunca nasceu de novo não. Eu sei porque eu fui um deles, filho de presbiteriano, fui criado na igreja, me converti já depois de jovem adulto, cantava no coral, participava de estudo bíblico na mocidade, mas não era convertido não. Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente. E uma das coisas pelas quais isso fica evidente é exatamente pela falta de vida espiritual, de liberdade espiritual, de amor a Deus, de querer Deus e de fazer a vontade de Deus. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não tem progresso espiritual nenhum. Aquela estagnação de sempre. Você já parou para perguntar por que isso? Segunda coisa, segunda aplicação. Eu espero que hoje à noite a marreta de Deus tenha quebrado seu orgulho. Se você tinha um tiquinho de esperança, ou lá no fundo do seu coração você se iludia pensando que você não é tão ruim assim como os outros e tem gente pior do que você, que Deus vai olhar para você com alguma misericórdia, com alguma diferenciação, espero que esse mito tenha sido esmagado hoje à noite. E que você coloque-se no seu devido lugar. Você é um pecador
debaixo do domínio da lei, morto nas suas ofensas e pecados, escravo do mal que habita em você e incapaz de fazer o mínimo bem que desperte a benevolência de Deus. E se não for a graça de Deus e Deus tiver compaixão de você, você será com justiça condenado eternamente, às penas eternas, se Deus não tiver misericórdia de você. Porque não há nada em você que faça você merecer nem a água que você bebe, ou o ar que você respira. E eu me incluo nisso. Não há nada em mim que mereça a misericórdia desse Deus Santo, porque eu quebrei sua lei minha vida toda. E você também. Mas nessa noite eu espero que você compreenda o valor e a importância do Evangelho, porque é isso que a reforma é. É isso que foi a reforma protestante, o grito de vitória numa Europa escravizada e cega, de que Deus justifica o pecador gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o grito da reforma que precisa ser ouvido no nosso país, onde seitas que se dizem evangélicas negociam e comercializam a salvação através de água benta, rosa de Saron, cajado de Moisés, objetos ungidos, campanhas, dízimo, oferta. Precisamos outra vez levantar nesse país o brado da reforma. É pela graça, não por obras, não por mérito, não é por nada que nós fazemos, mas pela misericórdia de Deus. A última coisa, eu sei que há muitos queridos aqui nessa noite que já entenderam isso e cuja esperança está somente na obra completa de Jesus Cristo. E eu queria, nessa noite, lhe dizer que você, com razão, deve se regozijar no seu Deus, porque você alcançou misericórdia, porque Deus teve compaixão de você, Deus lhe chamou pelo Evangelho, Deus lhe trouxe para ser seu filho, perdoou os seus pecados, apagou a sua iniquidade, já não há mais condenação para você. Hoje é um dia de alegria, de regozijo, e de dizer a Deus: ó Deus, agora eu entendo a misericórdia que o Senhor teve de mim, que compaixão o Senhor teve de mim, que nada mereço. Te dou graças pelo sacrifício do teu filho, porque mediante as suas pisaduras eu fui sarado, e pelo seu sangue eu fui purificado, e já nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. Amém? Ao nosso Deus toda a glória, agora e para todo sempre.